Olá, povo querido, como vocês estão? Eu sou a pastora Isa Nolasco e hoje estamos dando início a um novo projeto, Conversa Plena, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, e tem a finalidade de que os nossos pastores estejam envolvidos em conversas com profissionais, médicos, gestores e diversos profissionais que estão ligados diretamente com a nossa sociedade e, é claro, com o reino de Deus. E hoje temos o privilégio de receber o Dr. Adalberto Lopes, que já esteve conosco no Encontro das Flores e foi maravilhoso falando das mães atípicas. Então quero já dar oportunidade para que o doutor Adalberto se apresente. Por favor, doutor. Obrigado, pastora. Saúdo toda a comunidade com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me apresento primeiramente como servo de Deus. Sou médico, trabalho com psiquiatria e sou pós-graduado em dependências químicas e comportamentais. Atendo adolescentes e adultos. Que bom, doutor. Muito bom recebê-lo aqui. Estamos muito felizes. E já para ganharmos tempo, porque é uma conversa rápida. Verdade. Já quero lhe dar a oportunidade para falar sobre as mães atípicas, né? Sobre esse tema que hoje está muito em alta e é necessário que a nossa sociedade tenha conhecimento sobre isso. Perfeito. A igreja tem se aberto a esse tema. Inclusive na igreja que eu congrego, eu acho que foi há 1 ou 2 finais de semanas atrás, teve o chamado Culto Azul. Uma oportunidade em que a igreja toda se vestiu de azul durante o momento da EBD, da escola bíblica, para poder trazer à tona o tema do transtorno do espectro autista. E é interessante também a igreja se sensibilizar com relação à família, porque desenvolver uma família, cuidar de uma família nos dias de hoje já tem toda uma série de desafios, né? Uma gama aí de desafios. Famílias que têm filhos atípicos têm os mesmos desafios das famílias com crianças típicas, associados ainda aos desafios de criar uma criança, um adolescente com as atipias. Então, a igreja ela tem se aberto. E a igreja é um local onde se ensina sobre as coisas do reino de Deus, mas onde também o membro ali, o irmão, o cristão, ele pode e deve se sentir acolhido. Então, eu penso que é um tema de muita relevância para também a gente estar debatendo aqui na igreja. Muito interessante. Eu que sou de uma geração, vamos dizer assim, né? Já está ficando para trás. Antes nós não víamos tanto, né, nas igrejas essa questão de crianças, né, com essas síndromes e essas mães, né, como a gente tem visto hoje, né, tem crescido bastante. E eu vejo que a igreja realmente ela tem que se preocupar com isso, inclusive em estar preparando ambientes próprios, né, para que essas crianças sejam bem tratadas. O que o senhor acha sobre isso? Perfeito, excelente colocação. O que as pessoas faziam antigamente? Elas excluíam essas pessoas. Primeiro que não tinha-se a capacidade, a acurácia para poder se diagnosticar essas pessoas que hoje a gente chama de neurodivergentes, né? Ou atípicas, né? E segundo que quando a família ali percebia que aquele familiar seu destoava um pouco ali dos ditos, aspas, normais, muitas vezes eles fechavam aquela pessoa ali e essas pessoas ficavam mais reclusas. Temos que lembrar que o nosso mestre, né, o médico dos médicos, Jesus, ele tinha um olhar muito atento a pessoas marginalizadas e ditas excluídas naquela época. Jesus, como mestre, como rabi, ensinava mulheres, as mulheres naquela época eram excluídas do ensino,
Jesus, né, na célebre passagem, pediu para deixar vir a ele as criancinhas, né, porque das tais é o reino de Deus, e Jesus se preocupava com pessoas absolutamente marginalizadas. Para que uma pessoa mais marginalizada do que um leproso, né, como era o termo que tinha na Bíblia naquela época. Então, assim, eu penso que o mestre gostaria e gosta de que a gente realmente se preocupe com a inclusão. A igreja pode e deve se preocupar com o reino, mas albergando e incluindo todas essas pessoas. Então tem de estar preparada sim para incluir, para ter um local de acolhimento e para a gente estar convivendo junto com essas pessoas e entendendo um pouco mais como elas são, como elas funcionam, em que elas são parecidas conosco, em que elas são diferentes, porque estamos todos aqui caminhando e a gente espera, né, dentro da nossa perspectiva cristã, e aqui quem está falando é o servo de Deus, Adalberto, a gente espera todos seguirmos aí para um determinado local, juntos. Que bom. E nisso a gente percebe, doutor Adalberto, a necessidade de uma liderança que se aplique, né, para conhecer essa nova realidade. Porque antes, quando nós víamos, né, isso é uma experiência, né, minha, que quando a gente via alguma criança assim, com esse tipo, né, de, vamos dizer, um comportamento fora do esperado, então a gente já tinha aquela noção, não, deve ser alguma influência de demônios, né? E muitas vezes a gente via líderes, né, orando, expulsando demônios. O que o senhor tem a falar sobre isso? É muito interessante hoje o entendimento que os irmãos têm sobre essas questões, principalmente de denominações ditas mais abertas, né, mais progressistas, mais renovadas, e aí tem uma série de nomes. A ciência, o entendimento das coisas é permissão de Deus. Eu, como crente em Deus, aqui não é o médico nesse momento aqui que está falando, mas o servo de Deus, eu também creio em fenômenos espirituais. É da nossa crença e tudo. Mas assim como um crente adoece do joelho, tem uma dor de dente, tem um problema de pele, ele tem também transtornos da mente. Usar uma expressão que vai ficar bem fácil para que os irmãos e os líderes entendam, nem tudo é demônio. E interessante, aqui agora é o médico que está falando, e interessante que a nossa, não vou dizer Bíblia, mas o nosso livro base ali que codifica os transtornos mentais, que é o DSM, ele em determinados momentos lá, tem por exemplo lá o transtorno de transe e possessão, para que se exclua, para que aquilo fique evidenciado, ele lá fala que o fenômeno não pode ocorrer dentro de uma perspectiva espiritual religiosa. Então, a própria literatura especializada entende que há fenômenos que são considerados normais dentro de uma determinada prática espiritual. O que é que eu quero dizer? Que a própria ciência entende que tem coisas que são da neurobiologia, da mente, da doença, e tem coisas que são do espiritual. Por que nós não entendermos assim, né? É muito interessante e como é importante que toda a liderança, vamos dizer assim, sim, espiritual, né, os pastores, as pastoras, todos que estejam, que tenham esse compromisso em estar cuidando de pessoas, sim, tenha essa preocupação, né, de sim, estar conhecendo, para que possa ajudar, né, auxiliar essas pessoas, essas mães, né, essas sim, famílias que tanto necessitam desse cuidado. É importante demais. Eu tenho uma fala que ela inicialmente, uma palestra, uma roda de conversa que eu fiz e fiz questão de ministrar de maneira até voluntária nas clínicas, essas clínicas que tem das especialidades, né, para desenvolvimento. Meu filho nasceu prematuro
E aí, durante um determinado período, ele frequentou essas clínicas para que ele pudesse ser estimulado. Então, durante um certo período de tempo, o menorzinho, que eu estava falando com a senhora, o Vicente, ele nasceu prematuro e ele tinha os marcos do desenvolvimento atrasado. Durante um determinado momento de tempo, a gente não sabia o que ele tinha. Se tinha algo neurológico, se tinha algo do espectro autista ou se eram os marcos do desenvolvimento atrasados por conta da prematuridade. O certo é que ele frequentou essas clínicas. Eu estava lá na condição de pai, sentadinho, mas a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, né? Então a gente captava, eu percebia a sobrecarga, o cansaço, a ansiedade daquelas mães. Então, uma igreja e uma liderança verdadeiramente comprometida com o reino tem que abarcar os neurodivergentes, sim, né, as crianças e adolescentes atípicos, mas eu penso assim, e já fica aí a minha sugestão, ter um acolhimento todo especial com essa família, porque a carga nos ombros deles é muito pesada, né? É pesada. É muito pesada, imagino, né? Como mãe, né? E o senhor como pai, sim, sabe muito bem que é uma tarefa árdua, né? Verdade. Bom, nós estamos já finalizando a nossa conversa plena de hoje e eu quero lhe agradecer, doutor Adalberto, pela sua disposição em estar nos atendendo sempre. Amém. E falar com o pessoal que está nos acompanhando que procurem aí nas redes sociais o doutor Adalberto, ok? Agradeço a oportunidade, tá? E deixar aqui uma mensagem, né, de esperança e de otimismo e de amor, né, para toda a comunidade, para a liderança, para a igreja. Acolha essa família, busque se informar, porque é isso que eu acho que o nosso mestre faria, né? A gente sempre é orientado a perguntar o que Jesus faria. Eu acho que era isso que ele faria. Ele acolheria e amaria essas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Obrigada. E você que está nos acompanhando aí nas plataformas digitais, continue conosco, acesse as nossas redes, né, nosso Instagram, o nosso site, e você vai tendo conhecimento dos nossos projetos. Que Deus abençoe sua vida.